Olá, já estamos ao vivo então. Para quem ainda não participou do nosso projeto 60 Olhares sobre Brasília, eu sou Angelina Nardelli Qualia, idealizadora do projeto, sócia-diretora da Paraboloide, incubadora de ideias, que é exatamente a empresa que pensa esse projeto. Hoje nós vamos falar com o Rafael Bertoni e o Rafael, quinta-feira, me recebe no diretor, está diretor, como ele fala. Bem-vindos todos que estão entrando por agora. Olá, Beatriz, olá, Ermita. Oi, Rafael! Olá! Deixa eu só Lindo! arrumar aqui. Deixa, Obrigado. muito bonito. Peraí. Amei os pratos, lindos. Enfim, Ah, isso é mostra. coleção de mãe. Ah, mas tá lindo. Fala pra tua mãe que eu É. tenho um então para dar para ela, porque eu pinto pratos de coleção, Ah, adoro. é? Vou Olha, que mandar um coisa para ela. boa. Ah, Muito então tá, bom. vou querer mesmo. Pessoal, bem-vindos, todos que estão entrando agora e todos que entrarão depois, caso não consigam Sim, assistir. sim. A gente está falando hoje com Rafael Rezende Bertoni da Costa, que é historiador, arte-educador e atual presidente do Espaço Cultural Falabella. Quinta-feira nós conversaremos, né? Conversamos é Uhum. passado, pelo Espaço Cultural Falabella. E hoje, Rafael, brigadíssimo por ter aceito participar dessa live. O Rafael, olá Patrícia, olá a todos. O Rafael me encantou desde o primeiro minuto que eu o conheci. Para quem não sabe, nós não nos conhecemos pessoalmente. Não, Só que a sensação é que a gente se conhece há muito tempo. verdade. E eu me encantei muito por ele quando a primeira conversa, a empatia, tudo casou. E ele, além de tudo, sabe muito dos Nardelli. Achei isso um barato. Ele é um super historiador. E hoje a gente vai Ah, falar obrigado. sobre. Ah, você é, meu filho, você já sabe disso. Bom, você sabe disso, enfim. E uma. Ah, tia Cida, Cida Nardelli, minha querida tia, tá? Acabou de entrar. Eva, Ai, hoje que a bom. conversa vai ser bonita, tá? Gente, a gente vai falar sobre cultura, centro cultural, casa de cultura. É aquilo que, segundo o Legoff, eu falo Legufe, o pessoal brinca, mas é porque eu Ele é lembro do gofe. Goofy. Eu Enfim, também é o falo Legoff. gofe. É, enfim, ele fala que a memória coletiva, ela é fundamental para a formação da memória individual. E Sim. dela, né, ela é um fenômeno social. Num Uhum. país que a gente fala mais ou menos sobre patrimônio e cultura, e a gente vivencia, às vezes, uma cultura pouco ajustada ao que seria a formação de uma nação um pouco mais Sim. séria, com, né, questões muito mais importantes a serem conversadas, é importante a gente falar sobre centros culturais, casas de cultura, e o Rafael dirige uma, então ninguém melhor para falar disso, além de ser historiador, do que ele. Rafael, as casas de cultura normalmente são ambientes mantidos pelo governo, mantidos pelo Estado, mantidos por alguma empresa. Antes de você começar a responder essa pergunta, por favor, se apresenta, dá um oi pro pessoal e manda ver. Então, pessoal, primeiramente eu quero cumprimentar a Angelina, né, essa figura espetacular. Como ela Obrigada. falou, desde o início a gente, né, teve um entrosamento, teve uma conversa, e eu encontrei a Angelina, né, através de um artigo que eu publiquei a respeito do avô dela, né, o bisavô Oi, do meu dela, o bisavô. Vicente Nardelli. Então, de lá para cá, né, já tem mais de 2 anos, né, que a gente se conhece virtualmente, não Pois pessoalmente, é. né, E e, agora que eu ia né, conhecer pessoalmente, veio o Covid. Não gostei. pessoalmente veio o Covid. Então, eu quero, né, agradecer esse convite. É uma honra muito grande estar aqui, né, Honra é fazer minha. parte desse trabalho, né, e estar ao lado de uma pessoa tão corajosa, tão lutadora, guerreira, né, que é a Obrigada. Angelina aí nesse trabalho dela tão bonito que são 60 olhares sobre o Brasil. Pois é, Bom, acabei me emocionando e nem expliquei dos 60 olhares, mas depois a gente explica no finalzinho, para segurar todo sim, mundo. sim. Então, eu também cumprimento aqui as pessoas. Eu vi um Rodrigo, um amigo meu do Rio, a Elaine Obrigada. Casarinho, uma grande amiga aqui da cidade, a Tamara Nunes também, que é diretora de patrimônio, né, do Espaço Cultural. Tamara foi a que eu Bom, vamos conheci. lá. Sim, sim, foi que Virtualmente. Oi, você, Tamara. virtualmente. Então, vamos Just minha lá. linda.
É um desafio muito grande, Angelina. A gente está à frente de uma instituição, né, de um espaço de cultura. A sua pergunta é uma pergunta que eu acho que é uma resposta sofrida para dar, É sabe? triste, né? Sou muito sofrida para dar essa resposta, porque eu falo que na cultura, Angelina, aqui, né, da minha região, eu acho que eu não estou errado, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, por favor, e deve. Eu acho que nós não vivemos, eu acho que nós sobrevivemos. Eu Sim, tenho falado muito isso. Aqui em Mar de Espanha, nós temos o Espaço Cultural Falabella, né, onde leva o nome da família Falabella, porque a família Falabella, né, quando chegou no Brasil, né, se estabeleceu aqui em Mar de Espanha, depois foi aí, né, para o Rio, São Paulo, enfim, vários, Juiz de Fora, Belo Horizonte, como também a família Nardelli, que nós vamos é, falar na quinta-feira. Então a gente sobrevive, Angelina. A gente não tem ajuda de governo nenhum, não, nem do governo municipal, nem do governo estadual e nem do governo federal. Assim, a gente aqui está. A gente tem uma associação, Espaço Cultural, é a Associação Cultural, Espaço Cultural Falabella, né? Onde a gente tem várias pessoas amigas, né? E a gente tem uma campanha que eu segui essa campanha. Essa campanha iniciou, né, na gestão passada, na Dona Maria José, uma senhora que ficou há 13 anos à frente do espaço, né? Uma das legal. fundadoras do espaço. É loucura o que a Dona Maria José fez, ela é É de muita pioneira nisso coragem, tudo, né? muita Tem que ser muito coragem, igual corajosa para você, tem que fazer ser muita isso. coragem, tem que ter muita coragem. Então, assim, hoje a gente vive, a gente sobrevive, né, com pequenos recursos, né? Mas a gente tem, eu tenho até que agradecer todas as pessoas de Mar de Espanha e fora de Mar de Espanha, né, mar de espanhenses ausentes, digamos assim, que nos ajuda, nos colabora, nos envia doações, né, espontâneas. E assim a Legal. gente vai levando o Espaço Cultural Falabella. Eu acho que é um olhar, né, eu falando aqui de Mar de Espanha, eu falando aqui de Minas Gerais, né, eu acho que isso é uma realidade nossa. Né? Infelizmente, como você falou, o nosso país, né, É o não nosso tem país. muito. É. O nosso país, a gente não tem muito esse olhar. Eu falava até há poucas horas com uma pessoa até que entrou aqui, a senhora Eliana, do Rio de Janeiro, a gente falava exatamente isso. Né? Então, assim, a gente sobrevive. Exato. E olha, muitos Nardelli entraram. Maria Alice Nardelli, que é a Lilice, minha tia, filha da Alba e do Abel. Maria Isabel, Ela minha já mãe, adicionou lá no espaço. né? Gente, falar de cultura, falar de patrimônio é uma coisa, como o Rafael disse, muito doída. Porque a gente fala de uma necessidade do país, dos países É. para se tornarem, né, países de fato, e não é Uhum. aquilo que a gente vê na grande maioria. Algumas vezes, inclusive, a cultura ela tem que ser abafada, né? Ninguém quer seguir de outra forma que não Uhum, abafar a uhum, cultura. uhum. E a gente precisa Verdade. começar a dizer isso com a importância que tem, com os nomes que existem. Quando a gente faz uma pesquisa cultural, por exemplo, uma pesquisa sobre centros culturais, a gente normalmente encontra alguns dos espaços, né, interessantes, mas todos eles com políticas de socorro, né, com pessoas que abraçam o espaço cultural e fazem doações. O próprio governo ele não consegue ou não quer. A gente tem o MASP, que pode ser considerado um espaço cultural, né? E talvez um dos poucos ali que tem, além desse processo todo do governo ajudar, muita gente ajudando, inclusive empresas grandes. Então, nosso país precisava, sim, aprender a lidar com os centros culturais. Eu estou tentando encontrar aqui uma fala interessantíssima que eu li fazendo a nossa pesquisa de trabalho, né? Que ninguém entra na live sem nada. Vocês estão falando com duas pessoas que são patrimonialistas, que gostam de história, que trabalham com história, um historiador e uma arquiteta historiadora. Não tem para onde fugir, né? A gente senta para É. ler e a gente fez pesquisa. Então, é importante entender, né, esse processo. Eu acho que só fazendo uma observação antes de você terminar, não só o MASP, né, mas o MAR também, Museu de Arte do O Rio, mar, né? E, o mar, essa pô, semana eu vi, né, que está lá suspendendo, né, os contratos
né, das pessoas, dos funcionários, né? Isso é muito triste, né? E o Não, amanhã, tem. né? O amanhã que tem né, várias pessoas que financiam amanhã, né? Que tem todo um Exato. arsenal de patrocinadores, né? Então, continua aí. Não, não, pode falar. E aí eu estava vendo o seguinte: para falar de cultura, a gente tem que falar de memória coletiva. E a gente Uhum, tenta trazer uma questão importante nesse projeto nosso, 60 Olhares sobre Brasília, que é a ressignificação do patrimônio. E para ressignificar, a gente tem que passar pela cultura, falar de cultura, tradição, evocar o passado e trazer o presente. O uhum. Ale botou uma coisa interessante aqui, que foi a Lina não gostava quando chamava o Eu MASP vi. de museu, né? Eu acho que nem eu gosto, porque ele é cultura viva. Uhum. Como é que você vai É, chamar de é, museu o MASP? Que tristeza, né? é. E aí, Aquele o que que Museu você de Arte achou do Contemporânea, né? Museu de Arte Contemporânea e Niterói. tantos outros? A gente conversava há uns dias atrás sobre essa questão dos centros culturais ou dos centros culturais que também são museus. E existem alguns pelo mundo, né, que guardam é, Uhum, objetos, arte, fotografia, muitos itens de famílias dos doadores, do uhum. nome do museu, da história do centro cultural, né? E aí a gente se depara com esse monte de coisas. E uma das formas de documentação mais recentes, né, pensando que a cultura hoje contemporânea é líquida, né, já diria o Bauman, Sim, sim, é. seria documentar via documentário, que é uma percepção visual, documental, audiovisual, e é muito mais fácil de ser aprendida pelas pessoas, ainda mais hoje em dia que tudo é muito rápido, né? Não é todo Uhum, mundo que é nem a uhum. gente, não, que gosta de ir no É, museu, no centro cultural, ficar horas falando é, de cultura e patrimônio. sim. Tem gente que quero agora, quero rápido, né? Como é que é Para isso? ontem. Primeiro, o que você achou do documentário? Vamos seguir essa que eu não te perguntei. Esqueci de Tá, perguntar isso, queria muito saber. tá. Deixa eu só começar a respeito da cultura, a respeito das casas de cultura, os espaços de memória, Vamos. espaços de cultura, que você fala, né, que está espalhado pelo mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que observar uma coisa, Angelina. Eu acho que o mar, o amanhã, o MASP, não, eles são referência, claro, será sempre referência. Porém, nós temos aqueles núcleos menores. A gente tem algo muito minúsculo, né? A gente não está falando de De uma área, coisa né? A gente não está falando enorme. É. enorme, igual o mar, por exemplo, né? O É. Museu de Arte do Rio, né? Que tem o novo O contemporâneo novo, e tem aquela o o antigo. antigo, né? São Então assim, eu andares falo de trabalho, né? Não é, é um andar não sobrado, como é, por exemplo, o Mário é, Quintana, como é o de vocês. sim, Não é um sobrado, um é, espaço o cultural Museu mal Casa da resolvido. Era, em Casa da Vassouras, não sei se você Era, já ouviu falar, que é muito sim, importante também para a nossa região aqui, contando a história do Vale do Café. muito Bom, mas legal. é do Vale do Paraíba. Bom, mas eu acho que a gente primeiro, Angelina, a gente tem que desconstruir, sabe? Eu não sei se a palavra é certa, se eu posso usar essa palavra, você me corrige se eu estiver errado. Acho que a gente tem que desconstruir, porque a gente tem muita coisa boa espalhada por esse mundo. Sabe? Isso. Porque eu vejo muito, nós vamos falar de educação daqui a pouco, eu vejo a dificuldade muito grande, está entrando até alunos meus aqui agora, a Tô dificuldade vendo. muito grande da gente levar um aluno a um museu desse, se a gente aqui na porta tem Sim. um museu. Então eu acho que a primeira fala minha é essa, com relação, eu faço essa crítica, né? Eu acho que a gente tem aqui, né, recursos, eu acho que a gente tem essa coisa do museu perto da gente, a gente tem que valorizar isso, e não é valorizado. O mar, todo mundo quer ir para o mar, todo mundo quer ir para amanhã. Mas ninguém quer ir para o Espaço Cultural Falabella, ninguém quer ver o Museu de Murilo Mendes em Juiz de Fora, É, né? Todo é. mundo quer ir para outro lugar. Mariano Enfim, Procópio, que eu nem sei se existe Mariano mais, que é Procópio, uma coisa fantástica. Eu lembro tá disso da minha fechado, tem uma infância. parte que está fechada e tal, mas ainda tá lá resistindo também. É uma briga aquilo lá também. Mas É. falando de cultura, né, eu acho que assim, cultura é aquilo que está envolvido a arte, os conhecimentos, né, as manifestações, né, das pessoas, e isso tudo está em museu. Né, isso tudo está em esses centros de memória, eles querem a todo momento, né, nós que estamos à frente disso, a gente busca isso. Né, a gente está buscando sempre colocar nos nossos espaços, né,
esse material, sabe? E, em comum, né? Em conjunto, desculpa, com a comunidade, que depois eu vou falar sobre isso, e Sim. também a educação. Volta a pergunta, ao final da pergunta que eu esqueci, você não chora não. Não, fica. Você está Não falando tem jeito. que você... Eu acho que Olha, não tem eu me jeito, perdi pessoal. um Sabe pouco, por porque eu quê? começo a falar e vou... Não, mas o caminho é esse, né? Os centros Tá. culturais, eles têm seríssimos problemas, né? A gente não interessa se ele é grande, pequeno, a gente tem o Dragão do Mar em Fortaleza, Uhum. que é Sim, muito sim. recente, por exemplo, e que nem sempre tem tantas opções e não traz oportunidade, talvez porque não consiga trabalhar com essa memória afetiva, com a memória coletiva. E muita gente não Uhum. entende, não adianta, que a memória afetiva ela é coletiva, mas ela é individual. A gente não Com consegue certeza. não ter memória, né? Tanto que eu Uhum. falei, por exemplo, Uhum. do Mariano Procópio, que é um museu que eu fui quando eu era pequena, eu ainda brincava de Uhum. boneca, e eu não consigo me Sim. esquecer, pela beleza e pela diferença. Aqui em Brasília é tudo muito diferente. A gente tem um concreto como um método, né? Um concreto muito forte aqui, o Uhum, asfalto. uhum, uhum. Mesmo que tenha um É, grande número de áreas vegetadas, é diferente chegar num lugar que tem sim. uma história antiga, não uma história tão recente, de só 60 anos. Não são só Uhum. 60, viu, pessoal? Tem mais tempo aí. Mas Brasília, Com como certeza. fundação, são 60 anos, né? Ela foi É, inaugurada, é. fez 60 anos há pouco, né? Dia 21 de Uhum, abril. uhum. E puxa vida, né? Que como é que a gente consegue, de alguma forma, falar de história, falar de memória, falar de Uhum. tradição, se a gente não consegue fazer os nossos alunos quererem estar, acho que quererem está certo, né? O português horroroso. Uhum, uhum. Uhum. Estar numa aula, né? Eu dou aula de história da arte e de história da arquitetura. E eu sempre tento fazer, e eu sei que você faz o mesmo, graça, trazer coisa diferente, ter uma dinâmica diferente, expansiva, meio louca dentro da sala de aula para as pessoas terem vontade de entender. Então é Uhum. comparar passado e presente, não tem jeito. Vai falar de uma obra de arte, a gente tem que falar também de um grafite, e a gente tem que pegar alguma coisa que alguém fez uma releitura e trouxe. E no Sim. final das contas, é o que você falou, desconstruir, né? É, Que nada é, mais é do que quebrar para é, fazer de é. novo. Não tem jeito. A gente tem que aprender isso e ressignificar. Que eu acho que é Uhum, uma uhum. palavra forte, mas é necessária nos tempos atuais. Tanto que a pegada dos 60 Olhares é bem essa, ressignificar o tempo todo. Sim. Porque a gente se ressignifica enquanto ser humano, né? A gente se ressignificou ao longo da história. E aqui, alguém colocou uma coisa bonita, olha só, de o André. O André é historiador, né? O André, por acaso, é meu Ah, marido, tá? Para sim. valorizar os centros culturais, tem que priorizar as memórias. Sim. Sim. E aí, É, como é. Conta pra gente mais um pouco sobre essa questão do então, desconstruir. eu vou. Você. Desculpa te cortar aí. Não, manda Eu acho ver. assim, Se tá. Eu cuida. acho que a gente tem que trabalhar. Desde quando eu assumi, né, no ano retrasado, a, a presidência do Espaço Cultural, eu acho que a gente tem que entender o coletivo. A gente tem que trabalhar a comunidade. A gente tem que buscar a comunidade, a memória Exato. social, né? A memória coletiva, a memória social. E eu acho muito importante, e como o André acabou de falar aqui, é, trabalhar a memória, né? Como a gente está falando, memória coletiva. Como eu vou trabalhar essa memória coletiva num espaço de cultura? Como eu vou trabalhar a memória coletiva, né, no meu espaço, no espaço da outra pessoa, no outro espaço? E eu acho que a gente tem que observar também que o espaço que eu estou falando aqui de Mar de Espanha, né, Minas Gerais, é um espaço de cultura que valoriza a história das famílias, né, as tradições da cidade, a memória social da cidade, a memória coletiva da cidade, né? Suas manifestações culturais, eu acho isso muito importante. E a gente tem que levar para dentro, a gente tem que descobrir essa memória, a gente tem que buscar essa memória, achou essa memória, trazer para dentro do espaço. Exatamente. Trazendo para dentro do espaço, nós vamos mostrar à comunidade que ela possui uma identidade.
que ela possui, ela vê uma foto, ela vê um álbum, ela tá ali vendo. Ah, essa pessoa foi da minha infância. Ela se reconhece ali. Eu acho isso É. muito bonito. Eu acho que um dos trabalhos mais bonitos que eu faço dentro do espaço cultural, aqui em Falabella, é esse. Quando a pessoa olha para a foto, fala, eu lembro dessa pessoa, que essa pessoa fez parte da minha infância. Olha, lá vou eu chorar de novo. Que droga! Eu falei que hoje eu ia chorar muito. Eu tô aqui com o olho enchendo. Então, Angelina, eu acho isso. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que você tem que mexer com o emocional. Né? Eu, É, eu não tô aqui tem do lado como, com as né? fotos da sua família. Né? Eu não vou mostrar hoje, Ai, eu vou meu mostrar Deus, não, só quinta-feira. quinta. Né? Inclusive, Então, chorei assim, muito quando você mostrou uma delas. então, Principalmente pela é essa história do pegada, lugar. É. sim, é essa pegada que a gente tenta a todo momento trazer para o espaço cultural, né? Eu tenho que também fazer uma colocação aqui, que o museu, é como o André falou, é memória, com certeza. O museu é Exato. memória. O Casa da Cultura é uma casa de memórias, né? São espaços de memórias. Mas aí a gente tem que ver também que não é um espaço só de memória. Tem outros espaços. Ele é É. poder, ele é resistência, tá? Ele é preservação. Mas ele também, Angelina, é esquecimento. Ele é destruição. A gente esquece. Eu, né, com várias pessoas, eu tenho que, né, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, assim, nem sempre a gente consegue descobrir tudo. Mas a A gente gente corre depende muito do atrás. indivíduo. A gente depende. Para quem não sabe, nem todo mundo, né, trabalha com isso. Trabalhar memória, patrimônio, é uma coisa muito difícil, que a gente depende muito do que sobra, daquilo que Uhum, resta, né? Meu mestrado foi um bom exemplo. Eu comecei numa área, mas eu terminei falando sobre o estudo da Orla do Lago Paranoá, um lugar dentro de Brasília que só tem 60 anos de idade hoje, né? Quando eu fiz o mestrado tinha uhum, menos ainda. uhum, E quem disse que a gente encontrava planta, fotografia antiga e algumas coisas estavam muito bem escondidas ou perdidas. Não existe um lugar próprio para guardar certos tipos de memória. E assim foi, uhum, por exemplo, o Museu de Planaltina, que é do lado de Brasília, é um espaço que chama-se Museu de Planaltina, mas na verdade é uma casa de cultura, porque uhum. a família cuida muito bem, há vários eventos que acontecem por ali, poderiam acontecer muitos mais, mas as pessoas acabam não abraçando isso. Então você entra no espaço e o espaço é vazio. Quando não tem uma exposição contemporânea ocupando esse espaço, tem um piano, que era da família, e um mobiliário. E mais nada. E um quadro belíssimo Não. pintado. Tinha que ter Uhum. mais coisa, né? Planaltina Sim. tem história e a gente já sabe que a história e a memória e o patrimônio eles não são seletivos, erra, engana-se quem diz que tem que ser seletivo. Não, a gente Uhum. não tem o direito, por mais que alguns autores digam que sim, de definir e escolher qual patrimônio eu guardo e qual eu não guardo. Patrimônio histórico e É. memória é coletivo. Entrou agora uma pessoa que entende muito disso, que nem a gente, que é maluquinha por isso, que é a Sara de Paula, né? Sara Paula, que estudou comigo, é arquiteta e fez agora, tá? Um curso, ela fez, se formou em restauro. E ela é de Ouro Preto. Acertei, né? Ah, Acertei. legal. Se eu estiver errado, Sara, corrige. E a gente vê muito disso, né? Por que as pessoas, às vezes, não entendem que não é seletivo, é coletivo? Então, é a memória do casebre que está ali, de taipa de mão, de taipa de pilão, né? E é essa memória que tem que estar junto com a do casarão. Tem que estar junto Sim. com um piano que veio da Europa, que a bisavó, a tataravó de alguém tocava. E a história é Uhum. isso, né? Eu vi vocês conversando na live que a gente entrou, que eu conheci, né? A Acho outra que a arquiteta, que eu não lembro o conexão nome, não está desculpa, muito boa. Tainá. Ah, conseguiu? Melhorou? Angelina, acho que a Peraí. minha conexão não está muito boa. Eu acho que é a Não, minha, ir. não sei. É. Não, Pessoal, mas dá um vamos retorno aí. devagar. Gente, vamos falando se acontecer. Então, a gente estava conversando sobre. Né, eu entrei na live, muito bonita, inclusive, para falar sobre o patrimônio. Vocês estavam falando sobre a manutenção,
né, sobre a salvaguarda e sobre os novos patrimônios da cidade de Mar de Espanha. E fiquei Uhum. pensando, puxa vida, né? Tanto faz se a cidade é nova, antiga, que tipo de história ela transmite. As pessoas esquecem que às vezes a Eu acho que praça tá que tem falhando cara de ainda. Deixa eu velha, tentar colocar aqui no meu 3G. tá, Peraí, só um minuto. espero sim. Aguenta aí então, pessoal. E ó, perguntas se tiverem sobre memória, patrimônio. A cidade de Mar de Espanha é uma cidade de Minas Gerais muito bonita e o Rafael Bertoni faz um trabalho muito bonito mantendo a história da família. Olá, estava contando aqui, quem tiver pergunta pode fazer. Estou falando ali, linda Mar de Espanha, linda sim, porque eu recebo fotos sempre das pessoas de Mar de Espanha, porque tenho amigos aí também e nunca fui. É terrível, né, Rafael? E parou do Rafael de novo. Bom, Rafael falhando. Rafael Peraí. voltou. Tá, tô falhando. Rafael tá falhando. Agora eu voltei, né? Isso é bom. É porque não parou de dar Agora eu aula, né, voltei. coitado? Tá cansado, tá falhando. É, não. Piada idiota, né? Mas Não. é isso, né? Hum, É, a gente tem que olhar para o coletivo para falar de memória. A sim. gente tem que desconstruir. E uma coisa importante É, é a educação patrimonial, a educação para o conhecimento. E sim, por que não, abrir centros culturais, abrir as portas dos existentes, pequenos, médios e grandes, para ofertas. Milhões de professores aí fantásticos que querem fazer trabalhos extraordinários, às vezes não ganhando nada. Normalmente a uhum, gente quer doar conhecimento. E por que sim. não, né? Colocar tudo isso funcionando, verificar que isso é um poder muito grande, né? Educar Uhum, patrimonialmente e guardar. Eu, quando dou, uhum, preparei uma palestra para o ROAC, que é um projeto do governo daqui do Distrito Federal, que levava as crianças para o centro para a casa do governo, né? E dava uma palestra, tinha que falar sobre Brasília. Eu pensei, como é que eu vou falar né, iniciar uma palestra dessas? Uma caixa. Todos vocês que estão nessa live, que não estão na live, enfim. E ó, acabaram, ó, Rafael faz isso muito bem, viu? Educação patrimonial nos ah, projetos. Eu obrigado, sei disso. Geisa. Muito Obrigado, bom. Geisa. E aí lá fui eu, uma caixa de memórias. Pessoal, todos que estão aqui na live, os que vão assistir depois, e aqueles que talvez não assistirão, mas recebem o nosso conhecimento, que é uma troca, e agora a gente tem feito isso bem. Puxa vida, o que vocês guardam na caixa de memória de vocês? Eu guardo fotografias antigas, as histórias da minha família, as minhas histórias pessoais, os lugares que eu passei, os lugares que eu ainda nem passei, como Mar de Espanha, como Piquiri, por exemplo, Uhum, que é do lado de uhum. vocês. É, E piqueria. desejo enormemente visitar, porque tem a minha história, meu DNA, minha questão genética, de reconhecimento de lugar, tá lá. É, tá aqui. Minha família inicia por ali. Então, É. por que não, né? A mamãe Angelina Rafael. Não entendi por que que minha mãe botou isso, mas tudo bem, mãe. Né? É, Ah, dá é pra perguntar. Ah, importante. não, exclamação. Eu achei que alguém tivesse perguntado quem são, É, é. né? E como é bonito, né? O trabalho que você tem feito e o trabalho que tantas pessoas têm feito e lutado no Brasil afora, tentando manter centros culturais, né? Uhum, uhum. É, olha só, quem botou? A É, Sara botou que a educação patrimonial é importante. Aqui em Ouro Preto tem um trabalho com as escolas, né? Ah, olha lá. tanto Que, né? parabéns Enfim, muito bom. quanto para a memória da cidade. É, eu Não, acho que. mãe, Geisa é a outra pessoa que entrou. Eu sou Geija, porque meu apelido é Geija, já fica todo mundo sabendo. Rafael, conta. Olha, eu acho assim, Angelina, eu acho que me chamou muita atenção esse museu que você falou, né, que fica com as paredes, né, vazias, né, quando não tem exposição. Eu acho que tem que ter Sim. exposição permanente. A gente tem aqui no É o de Espaço Cultural, né, Planaltina, olha que de horror. É um lugar que Planaltina, né? já existia antes de Brasília. A Missão Cruz, que faz o levantamento da nossa área toda, Uhum, escolhe as áreas e decide para ajudar na decisão do sítio Castanho, que é onde Brasília é uhum, construída, né? Passa ali. A cidade tem história, tem memória. Existiam 3 lugares no Brasil onde havia. Ai, meu Deus, deu branco. Como chamam as pessoas que fazem tapete?
de Arraiolo. México Enfim, tapeçaria. tapeçaria de Arraiolo. E lá era um deles. Isso não tem menção no museu. Isso não tem menção nesse espaço, que é um centro cultural também, né? E carrega a memória do Falta Centro-Oeste, buscar isso, né? Eu acho que falta né? buscar isso, né? E tem Eu quem falo que tente, isso que é pior. eu digo, ô, Angelina, eu vou adiantar um pouco o nosso papo aqui. Eu falo, né? Eu tenho visto muito não sei se você já ouviu falar, lógico que sim, você mexe com arte. A Ana May Barbosa, né, que Uhum, é uma grande arte educadora no Brasil, ela coloca sim, aquela questão da proposta triangular. E eu acho que eu trago essa proposta triangular para o espaço cultural, fazendo um tripé. Tá? Tendo três elementos fundamentais para a gente, para a Casa da Cultura, para os espaços de cultura, os espaços de memória se sustentar. Eu acho que o primeiro é a gente saber a nossa cultura, a cultura exato. nossa. Essa cultura, essa memória coletiva. O que, que é? Aonde está essa cultura? Eu vejo que muitas coisas vão se perdendo, como a gente falou lá atrás, por não registrar. Né? Eu acho Exato. fantástico o Museu da Pessoa, né? Que as pessoas vão Lindo, lá, depositam suas memórias, suas histórias, né? E ficam gravadas lá. Acho fantástico. muito E legal. eu tento fazer isso um pouco aqui na Espanha, sabe? Eu estou até com um projeto de Nossa Gente, né? Que é uma parceria com a prefeitura, de reconhecer essas pessoas, de buscar essas pessoas e mostrar a importância delas. E primeiro, então, eu falo da cultura, né? Como eu acabei de falar, sobre os três pilares. Essa cultura que ela, memória, esquecimento, enfim, né? A gente vai buscar isso aí, no meio da comunidade. Depois nós vamos passar para a educação. A educação é o segundo pilar de sustentação desse conjunto. Porque ele está Sim. no meio, eu coloco ele no meio. Por quê? Porque a interação escola e cultura ela é fundamental para isso. Ela tem que interagir, ela tem que ter interação. É você levar o menino para conhecer uma exposição, é você levar o menino para conhecer a história, como era, para Exato. conhecer como a cidade era e como está. E você quer ver uma coisa Outra, que, bacana? Assim, não, pode falar, depois eu outra falo. questão também que a gente tem que observar é que os meninos reconhecem muito isso, que quando eles vão para eles vão para os museus, eles perguntam: aonde está a história disso? Aonde tem a história disso? Onde está a história daquilo? É, Isso é muito importante, Angelina. Sabe? muito. Isso que eu falo, que a gente depois vai para a sala de aula, a gente pode buscar isso junto com eles, a gente pode construir essa história. Sim, E porque você hoje a fala uma construção da coisa, história é coletiva também, a gente é sim, a busca, é o que você falou, é o esquecimento que tem que ser buscado. A gente está buscado. procurando indicador da E você usa uma palavra que eu acho assim, eu tenho usado ela muito frequentemente, que é ressignificar. Eu acho ressignificar perfeito, né? Sim, Essa palavra que eu aprendi com você, né? Eu já conhecia, claro, mas eu acho que quando você vem falando há muito tempo de ressignificar, né? Eu acho que é olhar diferente também, porque ressignificar é é, isso, é um olhar faz uma falta diferente. enorme. Você sabe como Exato, é que eu descobri exato. isso? E aí eu vou começar a chorar, e se Ah, eu começar a chorar, você Então assume. começa. Vamos lá. Peraí, deixa eu só É, cumprimentar aqui Juliana Reis, minha amiga, Isso. Karina, Olha, minha prima, Geisa, um beijão para vocês. Vai muito lá, bom. Angelina. Olha só, eu estava dando aula de História da Arquitetura e uma das atividades da universidade era levar os alunos. Eu gosto de levar nos centros culturais. Aqui em Brasília a gente tem um centro cultural do Banco do Brasil que traz muito boas exposições de graça, obviamente não de graça, né, com apoio do Banco do Brasil. Enfim, cinema R$ 7, R$ 12, peças de teatro, Uhum, uhum. né, muito barato. Nem a gente consegue fazer isso se quiser, né? E, puxa vida, tô vendo que alguns alunos estavam lá, adultos já, e alguns já viram museus, viram exposições e não se Uhum, interessavam uhum. tanto. E um deles parava obra a obra e olhava. No final, ouvir dele, deixa eu respirar, vou chorar, credo, eu odeio chorar, gente.
Eu sou manteiga derretida, eu choro Não, muito. chorar faz É bem. Chorar terrível. faz Ah, bem. não, mas eu choro o tempo É todo, é sinal que tem horrível. Eu sou chorona, eu me sentimento. É sinal emociono que tem muito. sentimento. Eu sou artista plástica e arquiteta, gente. Não adianta. Então, Eu tá nasci fora explicado. da caixa, eu não quis entrar nela e eu chutei a minha pra longe. Sei nem onde é que tá minha caixinha mais, eu não tenho como entrar. Ai, Angelina, só você é Não ótima. funciona. E ele falou, professora, eu nunca imaginei que eu pudesse ver uma coisa tão bonita e vivenciar algo tão maravilhoso na minha vida. Isso entrou tão fundo que eu falei, olha, a questão, né, pensei comigo, é ressignificar. Não é apenas significar. A gente Uhum. não pode querer que a história, a memória, os conhecimentos, as experiências fiquem nisso, né? E nos levou a chegar até os 60 Olhares sobre Brasília e a todas as exposições que a gente se propõe, desde que a Paraboloide abriu, a gente fez uma no início da abertura da Paraboloide, que era Fé, Divino e Sagrado em Brasília, e a gente explicava. Fé, Divino e Sagrado é tanta coisa, explica pra gente o que você entende sobre isso. E a gente está no momento do mundo em que, como diz mesmo, né, o nosso querido, é líquido. O processo de tudo é líquido. A gente tem um processo líquido de memória, inclusive da formação dessa memória. E aí a gente tem que buscar isso com uma força muito poderosa, que é o que você colocou. O espaço, os centros culturais, os espaços de cultura, os escritórios funcionam mexendo com cultura, as pessoas que fomentam a cultura, sejam elas fomentadoras com ou sem dinheiro, com o desejo de fazer, com o desejo voluntário ou com dinheiro que não sabe fazer ou não pode, elas têm que existir e têm que entender que é uma luta. Que seria de nós se muita coisa tivesse ficado perdida lá atrás, se não tivesse inventado tombamento, patrimônio, entendimento de tudo isso, né? Tomada da Bastilha para frente não para trás não existiria. Não O que existia. sobrou? Né? A Não gente tem que existiria. lembrar que é muito recente, além de tudo. Nós Então, estamos, sim, né? A ainda mais gente no tem Brasil, que né? entender. No Brasil, que é um país que é rico em cultura. Poxa, É. cultura quilombola, cultura indígena, cultura Não, nossa, fantástico. mais polida, às vezes, né? Que a gente considera Uhum, a cultura uhum, erudita. Cultura, uhum. né? Elas todas estão entremeadas, elas fazem parte de conceitos que estão juntos, é um planeta só, é um grupo populacional. Por É. mais que tenha etnias, características diferentes, somos idênticos, seres humanos, Uhum, todos nós, com histórias. E a gente tem que uhum. falar de história quando a gente fala isso. E aí o que você Eu, falou é unir a população e trazer educação. E entender que na educação a gente vai ter esse processo. A gente acabou se juntando no 60 Olhares sobre Brasília com o Museu Vivo da Memória Candanga, que é uma grande eu paixão já minha. ouvi falar, você sempre aí tá falando, né? Uma grande paixão. E a ideia é trazer muita coisa para isso, ressignificar. Porque senão não Uhum. funciona. Para quê? Né? Eu acho a Sara falou uma coisa que resume tudo isso que você está Que falando, é porque você lindo. ainda não leu. Eu li Sara, agora. eu, né, muito prazer, né, não te conhecia, agora, né, a gente conhecendo mais uma Você pessoa vai conhecer, ela é virtualmente. fantástica. E eu quero dizer uma coisa, esse Ah, olha que filme, lindo. eu acho que eu já assisti umas 20 vezes, A porque eu cidade de trabalho esse, Javé. os narradores de Javé. Eu acho Narradores de que Javé. Javé, eu acho que é isso tudo que você fala. E eu acho que é o Uhum. terceiro ponto que eu sempre gosto de dizer, né? Que eu gosto de dizer, que é a cultura, o tripé, né? Que é a cultura, a educação e a comunidade. Sim. Javé, você já assistiu esse filme? Eu não vou assistir. Então, por favor, depois que você sair dessa live, você está Vou chorar, obrigado, né? Eu vou é chorar. obrigado você assistir isso. Vou Tá? assistir Você está agora, né? agora, porque não chora, você vai chorar muito, isso você Eu vou pode ter chorar, certeza. fato. Eu não É, vou vou chorar. vou dar spoiler aqui, não. Não dá Mas não, enfim, maldade. não vou dar spoiler, não. Mas pode ficar tranquila. Mas eu acho que Narradores de Javé é exatamente tudo isso que você fala. É a memória, é a resistência daquele povo de Javé. E eu acho que fundamental de Javé é a oralidade. E aí eu vou pegar a questão de Javé, e vou transformar ela na comunidade negra.
Por que comunidade negra? Porque a comunidade negra, a memória da comunidade negra, é uma Exatamente. memória que está na oralidade. Sim, Não tem documento, né? Muitos documentos exato. se perderam. Então é muito bonito aqui em Martins Paiva, nós temos um exemplo vivo disso, que é um bairro que nós temos aqui, né? 95% da população desse bairro é negro, sabe? A formação dele é de negros, sabe? Então a formação, a padroeira do bairro é Santa Efigênia, é uma Ai, padroeira, que né? Ela lindo! é uma É, santa negra, né? exato. A igreja foi construída por escravos, né? Então assim, tem toda uma memória deles, mas eles não têm documento, né? Aonde está a história deles? Onde estão as histórias? Já Estão me nas coloco à disposição. pessoas. Então, já me coloco à disposição a gente fazer um É o, documentário sobre sobre o exatamente esse bairro bairro da cidade. Então, o Eu acho pessoal que já não sabe, só Rafael já avisa que a gente vai. Não é tá. brincadeira, não. A gente está fazendo Sim, muitos sim, documentários agora e pronto. Vai ter documentário. Não quero nem né? saber se o Covid está por aí. Mentira, eu quero, que eu tô com É, medo, mas eu posso só. eu também estou com medo. Mas a Mas gente consegue fazer de então, outras formas. Angelina, e aí eu entro na questão da comunidade. A comunidade, ela precisa se sentir representada, como eu falei lá no início. E outra coisa que eu acho fundamental, a Sara com certeza, né, É, se eu estiver errado, ela me corrige, mas ela com certeza vai concordar comigo e outras pessoas, a Geisa, se estiver aí também. Eu acho que um povo só preserva aquilo que ama, um povo só ama aquilo que conhece. sim, Sabe? exatamente. Além de tudo isso, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho um espaço cultural. Peraí, deixa eu parar aqui no André, que senão eu me perco É, aos ele falou comentários. que a Mas memória é o registro, né? Pô, isso, o registro da eu acho história, ele é o que faz a memória de um povo. Uma exatamente. forma. E aí vamos supor, olha só que interessante. Geisa tá aí. Oi, Geisa, de novo. Eu tenho esse registro, sabe? Eu tenho vários registros comigo dentro desse espaço. Adoro. Só que ele precisa ter uma função social. Você está entendendo? Ele precisa ter a função social. Se as pessoas não vêm até o espaço cultural, eu preciso levar o espaço cultural até essas pessoas. E como é que eu Exatamente. faço isso? Olha, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos ocupar os espaços. Eu tenho falado muito isso. A Por favor. comunidade, Angelina, ela precisa se reconhecer. Se ela não reconhecer, ela é aquilo que um grande historiador aqui da região falava. É um bando de gente sem saber para onde vai. Exatamente. Tendo que fazer a sua própria Entendeu? história Eu, sempre. eu tenho um caso que Né? eu quero trazer aqui para você. Para. Ainda como é que tá o tempo aí? Eu tô sem cronômetro São aqui. 6h42. 18h42. Tá, tá. Então dá para te contar esse Temos caso uns 5 rapidinho. minutos. É. Nós temos aqui em Marta Espanha, né? Eu estou falando de Marta Espanha, Minas Gerais. Então, nós temos aqui em Marta Espanha uma praça muito bonita, né? Que eu até te contei naquela live que você participou e tal. E nós temos o Coreto, né? Que está dentro desse parque, né? Desse jardim. Sim. E esse Coreto, o teto dele caiu. O teto dele Hum, ruiu em 2018, antes de eu te conhecer. Antes de eu te conhecer. nossa. E eu morava no Rio, estava no início, quando eu mudei para o Rio de Janeiro. E aí as pessoas me ligando, e eu estava vindo de um. Eu fui ao médico, que eu estava passando muito mal, sabe? Eu tenho rinite, bronquite, então chega julho, mais ou menos assim, Te entendo eu acabo. muito. Eu Eu não fico sou gente péssimo. nesse período também, É, não. é. Não tem. Então, muitas pessoas me ligando, Rafael, você precisa falar sobre né, o coreto ruiu, o coreto caiu lá, o telhado, né, o teto do coreto. E aí eu fui correndo, né, mesmo passando mal, fui fazer uma solicitação, né, pelo Facebook para o poder público, né, a Câmara Municipal, né, restaurar esse patrimônio. Sim, Ele é mínimo, né? tombado também, né? Bom, e aí eu me deparo com uma coisa mais linda que já pode ter acontecido em toda a história de quem luta pelo patrimônio, que é você abrir a página do Facebook, né? Na época só tinha o Facebook,
Eu abri a página do Facebook, eu vi a maior discussão sobre o telhado do coreto. Que E eu bacana. fui descendo nos comentários, eu não vi nenhuma pessoa falando que o coreto tinha que acabar. Ai, Eu que lindo. via as pessoas brigando pela restauração daquele bem. Isso é ótimo, isso Eu, é quando eu lindo. parei, eu falei assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Sabe por quê, Angelina? Porque a gente aqui em Mar de Espanha, em todos os lugares, nós que gostamos de cultura, nós somos taxados de esse povo que gosta de coisa velha, não deixa o Exato. progresso da Isso. Ó, tá cidade falhando, hein? crescer. Tá falhando? Exato. É, não, mas aí voltou. Aproveita, Tá, aproveita. então eu vou repetir, né? Porque aqui na cidade a gente é taxado como pessoas que não gostam do progresso, Exato. Como se gostam de progresso coisa fosse destruir a velha, história, né? exatamente, como Progresso, se para progresso fosse progredir, ninguém destruir. precisa. É o contrário. O progresso tem que manter a história e evoluir a Exato, partir daquilo que é exato, passado, exato. para não ter que reconstruir a Aham. história todos os dias. É como uma Sim, pessoa desmemoriada. E um país que é uma sim, pessoa desmemoriada claro. não sabe para onde vai, não sabe quem é, não Não, sabe não, quando. claro. E Se a gente não acontece conhece a nossa história, isso. a gente está condenado a repeti-la sempre. Né? Porque a gente Exato, não conhece. exato. Agora, deixa eu só terminar aqui Não vou esse meu raciocínio, senão eu vou perder. E senão a gente também vai, o tempo vai correr. Pode falar, pode falar. Eu acho que a questão do coreto, eu trouxe essa questão do coreto para falar o quê? É a educação patrimonial que as escolas começaram a fazer, que a sociedade começou a aprender também com essa educação patrimonial. A sociedade aprendeu. Então, ninguém ia defender o patrimônio se não houvesse essa educação. Sim, Teve ninguém. uma educação, nós tivemos, né? Quando o Mar de Espanha fez 150 anos, né? Nós procuramos a nossa história. Foi um reencontro com a nossa história, Isso é muito sabe? bonito. Então eu quero até aqui falar essa senhora que está entrando, né? Que está aí falando com problema no Insta, que pena de nada. É, A Adelaide Tempone, é. a Adelaide é uma poetisa aqui da cidade, Oba! né? Faz parte, uma das fundadoras do Espaço Cultural, Foi né? a A Adelaide Adelaide eu que fez tenho... aquela historinha, aquela poesia com historinha sobre o Vicente Angelina? Não, foi Ah, a Geni, isso, foi a Geni que Geni. fez. Ah. Adelaide, Mas a você tem que me Adelaide, mandar uma poesia. Sinto muito, eu sou poetisa desde criança também. Eu amo ih, poesia. ela Se tem vira agora, muitas, vai ter que mandar uma muitas. boa E a poesia. Adelaide, eu acho que é interessante, só né, falando um pouco, a Adelaide traz isso. A Adelaide traz a memória coletiva também. Porque ela fala de várias pessoas da rua dela, ela conta a história da vida dela, a história da infância dela no Largo do Rosário, que aqui a gente tem Ai, o Largo adoro. do Rosário, né, com a Já Nossa ouvi Senhora do muito do Rosário. Largo do Rosário. Do Largo do Rosário, que a Áurea, né, sua tia-avó, É, né, falava muito disso. Então, eu acho que a educação patrimonial, ela é fundamental. Acho que a gente não precisa mais falar do que isso. não, Que ela é fundamental, que ela é necessária, que a gente tem que levar os alunos, né, para esses espaços. Nós temos que ocupar esses espaços com os alunos. Eu fiz ano isso. passado feira de cultura, Adoro. visitação, sabe? E não é levar, eu vou levar o ensino médio, vou levar o ensino fundamental, um, dois. Não, tem que levar a Não. educação infantil também. Tem que Eu levar sou todo mundo. favorável a isso. Eu não sei se Ó está quem falhando entrou aí. aí. Não tá não. João Diniz, que fala amanhã conosco e que pensa como a gente, exatamente isso. É o reconhecimento da história, o reconhecimento dos lugares, é a memória. Né, Uhum. isso faz diferença, faz toda a diferença perante conceitos que a gente tem que propagar para existir, né? Olá, Sim, sim. João. Não dá para ser desmemoriado. E o nosso Brasil tem que permanecer com memória. E quando a gente fala de educação patrimonial, centros culturais, espaços culturais, educação para manutenção, a gente Uhum. tem que entender isso muito bem. Tem uma discussão aqui em Brasília rolando muito interessante. Brasília tem características perceptivas, visuais, muito peculiares. E Brasília tem as nossas tesourinhas, que são os retornos, que apelidamos de tesourinhas porque parecem realmente umas tesouras, né?
E elas eram todas forradas, teto e laterais, e o teto caía, então era um pouco mais perigoso, mas a lateral não, com lajotas terracota, ou seja, azulejinhos retangulares terracota, para quem não Uhum, entendeu o que uhum. é uma lajotinha. E fizeram a reforma desses espaços. Qual não foi a minha surpresa quando abriram a reforma dos espaços e era tudo cinza, pintado de cinza. Cadê a memória? Aí um grupo de arquitetos que realmente acha que defende o patrimônio quando diz que é seletivo e que há a necessidade de escolher seletivamente aquilo que se defende, vem com essa. Isso não é tombado, por que que a gente precisa deixar exatamente como era? É característica da cidade. Ela não Vamos precisa ser fazer assim tombado. então, né? Exatamente. Será que eu só posso preservar aquilo que é tombado? O que é memória, o que é história, o que é tradição? E aí, como é que fica? E a gente Sim. tem um grupo forte no Brasil, como você disse, os negros, por exemplo, que tem sua história na oralidade, né? Nas tradições da memória. E quem não conseguiu passar? Como é que ficou? Né? Então, documentar, ensinar o respeito, ensinar que não é escolhendo um pedaço da memória do outro é que eu vou preservar alguma coisa. A Uhum. preservação passa também pelo respeito coletivo, já que a Claro. memória é um processo coletivo para o individual, ao contrário, né? Do todo para Uhum, o uhum. único. Duplo Tanto que quando a único, né? gente fala de cultura é isso, né? Cultura é exatamente isso, é o que representa uma nação, representa um grupo, representa um conceito mais abrangente. Não é só o que eu tenho na minha casa, né? Uhum. Não é só o que a minha família faz sozinha, não, é o que uma região inteira, uma cidade inteira faz. Então faz toda a diferença, né? A gente está com quanto tempo, André? Eu botei o André, coitado, para Coitado do quanto tempo? André. Um abraço pro André. Daí aparece, ninguém te conhece. 8 minutos, ainda dá pra gente falar um monte de coisa. Ó, Então esse é o eu André, vou o partir historiador para o fantástico. documentário. Oi, André, tudo bom? É um dos que defende junto comigo todo esse processo que a gente está falando Claro. agora. Ah, que bom, que Educação bom. patrimonial, cultura. O nosso grande desejo é conseguir construir um centro cultural, Olha, né? A que bacana. Paraboloide quer virar um centro cultural, ela trabalha com cultura. Faz arquitetura, faz projeto, Precisando mexe de com mim, planejamento, eu faz, estou né? à disposição. Eu sei, não precisava nem falar, você já fica sabendo que Vou aí, você vou está no correndo meio para deste Brasília. E olha projeto, desse que eu não processo. conheço Brasília, hein? Ah, pronto, então já sabe que passando o Covid, ou Que estando coisa. menos Eu vou falar sobre problemática isso essa ainda. porcaria toda, você venha a Brasília. Eu acho que Porque é uma cidade muito bonita. É uma cidade muito bonita, mesmo que a briga para a não preservação da cidade aconteça. É feio, mas imagino. enfim, é uma briga. Eu acho que, observando essa discussão sua aí com relação, né, tudo isso que você falou, eu acho que a gente não precisa tombar as coisas para preservar. Eu acho que Não, tem que haver o respeito. O respeito pelo isso. coletivo. Está entrando aqui agora, né, o perfil Ah, a da banda do banda espaço. 24 É. de Eles setembro, 24 de entraram lá em setembro. cima. Ai, olha, pessoal da A música, pessoal que banda, mantém, que a banda lindo. é isso. A banda é exatamente isso. Ai, que legal. É o respeito do coletivo, sabe? Muito legal. Porque ela tem um papel educativo, né? Ela tem é uma escola e além disso ela tem uma memória. Legal. E a gente tem de respeitar isso. Nós temos que respeitar Cinco isso. minutos. 5 minutos. Temos sim. Então tá, 5 então minutos. agora eu vou só. Você vai falar ou eu Eu vou. vou falar bem rapidinho. Pessoal, Tá, tá, assistam o tá. documentário. Tá no YouTube com o mesmo nome, 60 Olhares sobre Brasília. Inscrevam-se lá, porque a gente consegue fazer lives maiores com mais gente. Deem a opinião de vocês, por favor. Obrigada por permanecerem, entrar, dar uma passada, assistir de novo a live, que é muito bonita. Rafael, muito obrigada pela presença. Amanhã a gente fala com o João Diniz e a gente vai falar sobre as cidades visíveis, transarquitetura, é também um quê do patrimônio, da visão, da memória, da percepção. E, Rafael, você sabe que você volta depois de novo, né? Então tá. Quinta-feira eu falo com o Uai, Rafael não tá. pelo. Ah, sim, quinta-feira, pelo Tem que Espaço falar, Cultural, pelo verdade. Espaço Cultural, Mas eu falar quero te dela, dizer entra em só uma todos. coisa. Eu Manda quero ver, te dizer sua uma vez. coisa Agora é antes de você que cair. termina a live. Vai lá. Tudo bem. Então, sobre o documentário, eu observei que foge da Brasília da grande mídia, que a grande Exato. mídia nos apresenta.
E, ao mesmo tempo, o sentimento que as pessoas têm pela cidade, isso é lindo. Os entrevistados e participantes têm uma relação familiar com a cidade, você buscou isso muito bem, parabéns, isso é rico. O projeto tem que crescer, Angelina, ele não pode parar aí não, você tem que pensar no 70, no 80, no 90, quem sabe nos 100 anos de Brasília. A ideia é a cada ano mais. E olha quem está aqui, minha sogra, Selene Bersotti, que é também professora de História, e está gostando muito da aula sobre patrimônio também. E o Alê, que é aluno da UNB, que é uma das pessoas mais extraordinárias também, que defende como nós tudo isso com unhas e dentes. E vai crescer, legal. O projeto vai ficar gigante, viu? E antes de cair, eu tenho que te agradecer. É uma honra muito grande poder falar com você. Né? Eu espero que, né, tudo que eu falei aqui, né, tenha servido. Foi muito bonito. Serviu sim. De grande valia para todos, para você também. Eu gostaria muito de agradecer muito, muito, muito mesmo por esse carinho seu que você tem por Mar de Espanha, que está na sua memória. Aí a gente vai falar sobre Mar de Espanha, eu vou chorar muito na quinta-feira. Eu quero agradecer também aos meus alunos que estão aqui comigo, o pessoal do Espaço Cultural, né? E dizer que quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos ao vivo novamente lá no perfil do Espaço Cultural para falar sobre a família Nardelli em Mar de Espanha. Pessoal, não percam, por favor, quinta-feira todo mundo por lá, todo mundo que está agradecendo, está dando os parabéns, obrigada, a ideia é essa. Obrigado. Bom que vocês gostaram, o Rafael vai voltar para falar mais sobre Lélia. história. Lélia é do Espaço Cultural também, amiga, defensora aí de tudo nosso aí. E pessoal, já pode me esperar, porque assim que eu puder, Mar de Espanha me aguarda, porque é a minha memória, o meu DNA. E comentava com o Rafael mais cedo, nós havíamos programado levar meus filhos, a Beatriz Nardelli e a minha filha. Levá-los de carro, né? Porque eles querem um passeio enorme, eles querem conhecer a história dos bisavós, das cidades. E, poxa vida, né? Muito bem, Sara. Antes de cair, Sara, Angelina, você é linda. Não vou esquecer, não. Não vou esquecer. Tem que assistir. A Sara é uma das minhas colegas mais amadas. Ela fez faculdade comigo, formamos juntas. Uma das pessoas que eu mais sinto saudade. E é uma pessoa que, como nós, defende com unhas e dentes a tradição, o patrimônio, a memória. Ela é uma pessoa extraordinária. Sara, não vou esquecer, vou assistir. E, enfim, a todos os comentários que não conseguimos ler, todas as observações. Isso. Pessoal, tem mais live pelo 60 Olhares e pelo Espaço Cultural Falabella. 60 Olhares amanhã tem João Diniz. Quinta-feira eu converso no Espaço Falabella com o Rafael sobre os Nardelli. Sexta-feira, Ângela Borsoi. E sábado a gente vai falar com os compositores da música. Então, se não assistiu o documentário, não sabe que música é essa. Que são o Jorge Nassar e a Lila Oliver e o Oswaldo Amorim, que é o arranjador, um baixista sensacional. E estão por lá sábado também. Então, presta atenção, hein? A semana inteira lives gostosas, desse jeito. E eu acho que o André contou errado. Já passaram 5 minutos e a gente está aqui. E a gente está aqui. Eu quero cumprimentar também a Zezeca. Né? A Zezeca é a nossa funcionária. Olá, Zezeca. Gente, eu preciso muito conhecê-los. É para ontem. Eu estou programando minha ida mais. Com certeza, claro. Não é? Claro. Enfim, né? Quinta-feira nos vemos para falar um pouco sobre a família Nardelli, sobre essa história bonita. A história da casa, quase morri de chorar quando vi as fotos. Quase não, morri de chorar. Então, aqui, será que vai dar tempo de mostrar já? Mostra, rapidíssimo. Gente, essa era a casa dos meus bisavós. Lindíssima. Tá dando? Tá assim, lindo, muito bela. E Nardelli, né, Vicente e ele tá aqui na porta, ó. Bem aqui. E eu sou Angelina por causa da minha bisavó. É uma história muito bonita que eu vou contar, tentando não chorar na quinta-feira. E sim, né, ele contratou os mesmos paisagistas do Ibirapuera para fazer o jardim dele. Então imagina que bonito, que não é uma pessoa que já trabalhava com toda essa emoção, essas questões, né, interessantes. A Bia pediu para te agradecer. Olha esse jardim belíssimo. Quem foi meu aluno tem a obrigação de descobrir. Olha, Bia, eu que agradeço. Qual é o tipo de jardim. E a Bia tá louca para ir para aí também. Precisamos conhecer, todos nós. A nossa história, a nossa memória, que vocês não esqueçam nunca que memória, educação patrimonial, história, fazem parte de um conceito de país. Obrigado, Geisa. Nós não podemos deixar o país morrer sem memória e história.
Pessoal, Claro que não. acabando, 25, 24, 23, Rafael, de novo, brigadíssimo. Um beijo. Não deixem, Fica com Deus. você também, não deixa de ir quinta-feira no Espaço Cultural Claro. Falabella, mesmo que virtualmente. Minha mãe amou, Com mãe, eu certeza. sabia que você ia gostar. Que bom. Beijo. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. Até mais. Live linda. Valeu. Tchau, tchau. Que ótimo. Tchau, tchau. Tchau.